3 alimentos que você está consumindo em uma dieta cetogênica que provavelmente, se não certamente, está atrapalhando o seu resultado. Você está vendo aquela galera tendo uma pancada de resultado por aí, perdendo 10, 15, 20, 30 quilos e você estagnado ou estagnada. E eu quero chamar a atenção aqui principalmente para esse pessoal que começou já a dieta cetogênica, teve o resultado e agora simplesmente travou. E o tópico de hoje pode te salvar em relação a isso, porque é um erro tão comum que as pessoas fazem que eu preciso chamar a atenção por aqui. Não esqueça que se você quiser trabalhar comigo diretamente, tem link aqui na descrição sobre um desafio maravilhoso que tá todo mundo... A gente já perdeu 2 toneladas de gordura. 2 toneladas de gordura nesses últimos meses, desse ano aqui, tá? Entre todos os alunos que participaram desse desafio. É absurdo. E não é só gordura indo embora, não. A gente tá falando de muita saúde, pessoal dormindo melhor, pessoal tendo mais desempenho no quarto. A gente tá falando de mais libido, mais energia, melhor concentração. Tem um pessoal de alta performance, empresário, assim, 300% mais esperto, mais rápido no gatilho. Vários benefícios sensacionais. Então não esquece de seguir o link aqui embaixo na descrição para saber como você trabalha comigo e como faz a inscrição no desafio. A primeira coisa é sobre um vídeo que eu fiz até recentemente falando sobre castanhas. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, vá assistir. Eu vou até colocar o link aqui em cima no card. Mas não pausa aqui, assiste ele depois porque são coisas diferentes que a gente vai falar por aqui. Tá? Lá eu falo sobre um antinutriente em castanha que as pessoas com o intestino um pouquinho mais sensível podem ter uma grande influência pelo consumo delas. Aqui eu vou falar pela coisa mais básica possível de uma castanha que muitas pessoas às vezes desconsideram. Elas são super calóricas. E elas são muito, mas muito difíceis de comer, tipo 3, 4, 5 castanhazinhas ou aquele mini punhado que é recomendado. 15 macadâmias, e vamos conferir, macadâmia é uma delícia, eu chamo isso de hiperpalatável, porque quando você viu, você comeu um saco inteiro daquele negócio, certo? 15 macadâmias, que a gente... É muito pouco, tá? Pra quem come macadâmia ou já comeu macadâmia, é muito pouco. 15 macadâmias são 300 calorias. Ah, mas a macadâmia tem ômega 9, que é tipo uma baita gordura interessante, sinaliza... Sim, tem tudo isso. Mas a gente não pode simplesmente negar a lei da termodinâmica da física, certo? Que governa esse universo inteiro. 15 macadâmias são 300 calorias. Imagina se você se perde a mão e come 40, 50, 60 macadâmias. Você está comendo 1.200 calorias de macadâmia, fora o que você comeu o resto do seu dia. Aí se sua taxa metabólica está ali pelos 1.500, 1.600 calorias, por exemplo, se você for mulher ou for baixinho, por aí vai. Você já praticamente consumiu todas as suas calorias para manter o seu peso um punhado de macadâmia. Claro que existem outras castanhas um pouquinho menos calóricas, por exemplo, pistache é uma delas. Ele tem um pouquinho mais de carboidrato, pode não cair tão bem nas pessoas que fazem uma dieta cetogênica, mas veja, o pistache, além dele ser bem menos calórico, tipo 20% das calorias, 30% no máximo das calorias de uma macadâmia, o pistache vem com aquela casquinha chata, insuportável, que você precisa descascar para comer. E só essa casquinha, que eu odeio aquela casquinha, já faz a gente se controlar um pouquinho mais quando estiver comendo uma castanha, assistindo um filme que quando a gente viu, já comeu um monte, certo? Essa casquinha é meio que uma anti-ansiedade, anti-comissão de ansiedade. Sabe aquelas 15 macadâmias que eu falei, que são 300 calorias? Para você chegar nessas 300 calorias com pistache, você precisa comer 100 deles. Boa sorte descascando 100 pistaches. Agora o erro é óbvio, você ir lá num lugar bonitinho que vende o pistache sem casca, aí a chance de você fazer uma bela de uma cagada é muito maior. Mas falando sério agora, a diferença é brutal, tá bom? Então se você é da pessoa das castanhas, comece a fazer umas decisões um pouquinho mais informadas em relação a esse consumo calórico. Eu sei que muita gente fala que as calorias não importam na cetogênica e tem muita gente que fala que só as calorias é que importa, mas a gente precisa achar esse meio termo. Leis da física não podem ser desconsideradas num universo que é governado por elas. Principalmente se você já passou daquela fase de perda de peso inicial, controlando a insulina, você já está reguladinho. Agora as calorias importam um pouco mais, sim. Número 2. Queijos gordos. Eu vou soltar a verba aqui para você. Ultimamente eu só ando consumindo queijo de leite cru. Isso quer dizer que, assim, obviamente eu acabo aparecendo no supermercado, eu não acho um queijo de leite cru, tô com vontade de comer um queijo, eu compro lá um parmesão, aquele parmesão grana, sabe? Que é gostoso de comer assim. Sim, mas eu sempre tô dando preferência a queijo de leite cru.
Porque se eu estou consumindo essas grandes calorias, enormes calorias de um queijo gordo, eu quero que essas calorias não venham vazias, que elas venham com o máximo de processo enzimático, que vão fazer bem para o meu intestino, para o meu metabolismo, o máximo de vitaminas. E isso você só consegue em um leite não pasteurizado, que por sinal é ilegal à venda no Brasil. Mas queijos, pelo processo de fermentação, pelo processo de cura do queijo, maturação, você pode vender queijo com leite cru. Então no supermercado esses dias eu achei no próprio Pão de Açúcar, que é um supermercado famoso no Brasil, um queijo que está escrito lá atrás os ingredientes, leite cru, tá? Então quando você vê lá leite pasteurizado, leite integral pasteurizado, desnatado, você tem a palavra pasteurizada porque muito desse processo enzimático, naquele processo de proteção que eles chamam, sabe, de que joga a temperatura do leite lá em cima, mata tudo, inclusive as coisas boas do leite. Já era, esse queijo tá te dando bastante gordura, bastante caloria e você perde toda essa parte que teria vindo junto com essas calorias. Mas voltando àquela parte de não emagrecer, muita gente perde a mão na questão de queijo na cetogênica. E o interessante é que queijos, além da questão calórica, ele tem uma caseína, que é uma proteína nesse leite, que é bastante inflamatória. Chama-se caseína 1. É por isso que se popularizou, pelo menos está começando a se popularizar, aquele leite tipo A2A2. Isso quer dizer que é uma caseína número 2, é uma caseína meio antiga, tá? É de vaquinhas que não tiveram uma mutação genética nessa proteína e ela ainda não é inflamatória para o nosso intestino. Agora essa caseína 1, que é a grande parte dos queijos, tem esse tipo de proteína, ela é um pouquinho mais inflamatória. Não é que ela é inflamatória, ela machuca o nosso intestino e causa uma inflamação. Eu diria que pelo menos metade das pessoas tem essa sensibilidade, essa caseína 1, coisa que às vezes você pode nem imaginar, é uma inflamação meio pequena, dura 2, 3 dias, você fica fazendo um cocô um pouco diferente ali, passou, nem pensou que foi o queijo que te causou isso. Então fica esperto, porque a gente sabe que inflamação nessa região intestinal não combina com emagrecimento, e se você está inflamado lá embaixo, é muito provável que suas cetonas vão ser mal produzidas, é muito possível que você não vai mobilizar tanta gordura, é muito possível que a energia do seu corpo esteja focada em conter aquela inflamação, em resolver aquela inflamação, ao invés de fazer o seu metabolismo pegar fogo. Uma saída para isso é que esses leites de produção local, os crus, ou até um leite de cabra, normalmente é caseína 2, tá? Aquela caseína mais fácil de ser digerida. Número 3. Cara, é tão difícil falar sobre adoçante sintético. E as pessoas consomem tanto, porque, principalmente agora que essa hype de cetogênica, de low carb, de saúde, tá em todo lugar, em todo produtinho, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, tá aparecendo vários produtos low carb, cetogênicos, com aspartame, com sucralose e com maltitol. Pessoal, maltitol parece que é eritritol, que é xilitol, esses adoçantes que a gente sabe que não faz tão mal assim, mas por favor, preste atenção na quantidade de produtinho, de biscoitinho, de sobremesinha que você está consumindo que tem adoçantes sintéticos e até esses álcoois de açúcar, que é o eritritol, o xilitol e o maltitol. O maltitol principalmente porque ele realmente machuca o intestino bastante. Bebida zero, pessoal fazendo cetogênica, enchendo a pança de Monster, sabe? Aquele energético com uma pancada de aspartame. Todo mundo sabe que no longo prazo isso dá problema, vai dar problema, esse é altamente cancerígeno, principalmente o aspartame. A sucralose machuca toda a sua microbiota intestinal. No médio e longo prazo você vai ter uma desbiose intestinal que vai ser difícil para reverter se você consome isso constantemente. Agora, no curto prazo, a gente também não absorve essas coisas de uma maneira muito legal. No curto prazo, o maltitol, que está em 90% dos produtos low carb que eu já vi em supermercado, em lojinha natural, ele está rachando o seu intestino no meio, ele está tendo um pico glicêmico depois de 2, 3 horas que você consome isso, te tirando do estado metabólico de cetose. Então assim, a pessoa consome, os estudos falando do índice glicêmico são 1 hora ou 2 horas pós-prandial, que isso é 2 horas depois da alimentação, só que na terceira, quarta hora o corpo começa a puxar aquilo lá, que estava sentado na sua digestão, e sobe a sua glicemia sanguínea. Eu sou diabético tipo 1, como eu monitoro isso diariamente em tempo real, usando Freestyle Libre, por exemplo, eu consigo saber, e eu já fiz teste, o maltitol sobe sim, tá? Sobe sim, e isso te tira de um estado metabólico de cetose, se você está na cetogênica, é um pilar gigantesco que você precisa manter. Então estão aí 3 coisas que assim parecem ser inofensivas, e aí todo aquele esforço que você está fazendo para controlar e segurar carboidratos, você está consumindo produto cetogênico que está te atrapalhando do mesmo jeito.